Fala pessoal, Janser aqui. No vídeo de hoje nós vamos trabalhar aqui na estilização desse nosso formulário, né? Nas aulas passadas ali a gente criou a estrutura, criou a funcionalidade e agora nós vamos trabalhar aqui estilizando, né? Para deixar ele da mesma forma que nós temos o design que foi proposto ali no nosso Adobe XD, tá certo? Então vamos aqui já para o código, né? Esse aqui é o app, dessa forma que está aqui o formulário, né? Foi o que a gente fez na aula passada. Né? Novamente, ele tá com a funcionalidade, né, de digitar e tudo, mas o estilo tá completamente diferente, né? Se a gente olha aqui no XD, puxar aqui o celular para essa posição, no XD ele tem que ficar dessa forma aqui, né? Ou o mais próximo disso, tá? Então, vamos fazer isso, vamos trabalhar aqui com essa estilização, né? E começando aqui, quando a gente já bate o olho aqui no formulário, a gente já pode separar, por exemplo, o header do formulário, que seria o título, né, de cadastrar produto e o botão de fechar, né? E aí, esses outros estilos já é relacionado ao container em si, né, que é esse container branco, que é essa distância, por exemplo, do input, né, um padding interno, né, uma margem interna que distancia a borda aqui do formulário do elemento, né? E cores, né? Cores, estilos de fonte, enfim, estilos de borda, né? Nós vamos estar fazendo tudo isso aí. E no final tem a questão também do botão, né? O botão adicionar produto, que a gente vai estar abordando também. Tá beleza? Então vamos começar aqui separando esse header, né? Que é o cadastrar produto e o botão. E quando eu falo separar, né? Vamos aqui no código. É basicamente criar um container para ele, né? Porque se a gente olhar, ele está posicionado um ao lado do outro, né? O botão fechar e o cadastrar produto, o texto, né? Então a gente pode ver também que tem um certo espaçamento entre esse título e o início aqui dos botões, né? Então eu vou separar esse cara aqui. Na verdade, antes de separar, né, a nossa view externa, que seria esse quadrado branco, né, do formulário, ele já tem a gente já pode aplicar alguns estilos nele, tá? Então, nesse styles.container, na view, se eu abro aqui o meu arquivo de styles, né, da componente Add Product Form, eu já tenho aqui um título para o container, onde eu defini a cor de fundo branco, a largura e a altura, tá? Então, aqui eu posso fazer, por exemplo, um padding de uns 10 pixels, né? Se eu salvo, ele vai distanciar, né? Dar o padding em todos os lados, distanciando o meu texto da borda do container. O padding, novamente, é a margem interna, né? A margem interna à borda, né? Nós temos a borda para dentro é padding, para fora é margem, tá? Então, eu acredito que... eu vou ter que aumentar esse padding, né? Talvez 20. É que se a gente olha no XD, no XD ele faz a distância aqui tá de 40, né? 40 pixels, mas nesse exemplo aqui vai ser bastante. Até que não, vamos deixar 30, né? Os 30 pixels tá bom. Além disso, vamos voltar aqui no XD, ó, a borda do container ele tem uma curvatura, tá? E essa curvatura a gente pode olhar aqui no XD, ó, que é de 20 pixels, né? O raio dessa borda. Então, nesse container branco, né, eu posso passar aqui um border radius de 20 pixels, né? E ele vai arredondar as bordas para mim. Beleza? Então, feito isso aqui, agora vamos partir aqui para o cabeçalho, né? Que seria o header, né? Que é o texto cadastrar produto e o botão fechar, né? Esse botão fechar, eu coloquei um texto aqui com um X, mas na verdade ele é um ícone, né? E nas aulas passadas a gente já falou dos ícones e a gente já entendeu ali como que a gente definiu, né, uma forma para usar os ícones aqui na aplicação, que é usando o React Native SVG. Se a gente vem aqui no Google, ó, a gente pesquisa por React SVGR, né? Que é basicamente a ferramenta que eu estou usando para converter um ícone SVG em um componente React, tá? Então, o botão, né, o X, o ícone X, né, o ícone de fechar, eu já converti ele aqui para uma componente, né? Então eu tenho aqui a componente close icon, que era um SVG e que foi convertido para uma componente usando o SVGR, né? Ali aquela ferramenta no browser. Então
ao invés de eu ter esse text com um X dentro, eu vou ter, na verdade, a componente close icon. Tá? Se eu salvo isso aqui, agora apareceu ali o meu ícone, né? Esse ícone, a gente pode passar um size para ele, ou só a largura, né? Largura de, sei lá, vou colocar aqui 20, para ele ficar um pouco menor, né? Quando eu só defino a altura, ele já troca a altura também, porque o ícone, né? O SVG em si, ele tem um viewbox, né? Ele tem uma caixa ali imaginária, que é onde o SVG é renderizado dentro. Então, quando eu troco uma dimensão, esse viewbox aqui, né, de 48 pixels, então ele é um quadrado. Então, se eu troco só a largura, a altura também vai se ajustar. Tá? Então, agora o botão fechar ficou com tamanho bom. E aí, para separar esses dois, né, eu vou criar outra view e vou colocar esse texto e esse delete dentro. Tá? No estilo aqui no visual não vai mudar nada, porque essa minha view, eu não estou aplicando nenhum estilo nela, né? Então, eu vou aplicar, né, o style aqui, eu vou criar um estilo para essa view. Eu vou chamar isso aqui de styles, vou chamar de header, né? E aqui no meu arquivo de estilo, eu vou criar a propriedade header, tá? E aqui dentro, o que eu vou fazer, né? O que a gente já começa vendo que tem que fazer? Os dois têm que ser colocados um ao lado do outro, né? E não um sobre o outro. Então, no styles aqui do container, daquela minha view, eu vou passar o flex direction row, né? Porque aí ele vai ser posicionado em linha, né? Um ao lado do outro. E aí, dessa forma, o botão X ele já veio aqui para a direita do meu texto, né? Cadastrar produto, certo? Depois disso aqui, o que a gente pode fazer? Eu posso usar o Justify Content e passar ele space between. Para quê? Para ele posicionar os elementos dentro deste container, ou seja, o texto, cadastrar produto e o botão, justificando, né, com o espaço, esse space between vai meio que pegar todo o espaço disponível e ao invés de colocar esse espaço disponível à direita, ele vai colocar entre os elementos. Então, se eu tivesse 3 elementos aqui, ó, se eu repetir o botão, esse botão vai ter um botão no meio, né? Entre o tipo. Aqui é difícil explicar, mas vocês estão vendo que ele foi posicionado no meio daquele espaço em branco que a gente tinha quando só tinha 2 elementos, né? Então ele vai colocando espaços iguais entre os elementos, tá? Esse space between, certo? Então, com isso aqui feito, a gente pode colocar uma margem, né? Uma margem. A margem, na verdade é só a margem inferior, né? Então eu posso passar aqui uma margem bottom de, sei lá, 20 pixels para ele dar essa distância aqui, né? Que se a gente olha lá no XD, existe uma distância, né, entre o texto e a parte inferior aqui, onde já começa o input de categoria, tá? Então, com isso aqui, tá ok. Vamos partir aqui agora para o texto, né? O título aqui, cadastrar produto. Então, eu vou criar um style para ele, né? Styles. Vou chamar de title mesmo, né? O título do formulário, tá? Então, vou criar aqui no meu arquivo de style, na minha style sheet, a propriedade title. E aqui dentro, se a gente volta aqui no XD, esse título, ele tá em negrito, né? Ou seja, o fonte weight é bold e o tamanho dessa fonte é 16 pixels, né? Então, vamos aplicar isso aqui nesse texto. Font size 16, será que vai ficar um tamanho bom? Vamos ver. E também o font weight bold, tá? Com isso aqui, vamos ver aqui o app. Acho que ficou um pouco pequeno. Vamos colocar uns 20 pixels de tamanho. Ficou melhor. O título, né? E tá aqui o nosso botão também. Tranquilo. Agora que o título cresceu, acho que eu vou aumentar aqui um pouco essa margem inferior de 20 para 30 do header, né? Para ele distanciar um pouco onde começam os formulários. Beleza? Então, com isso aqui feito, agora a gente já pode começar a estilizar
as nossas componentes, né, que seria o input select e o input text, né, que foi as componentes que nós criamos aí nas aulas anteriores. E com isso aqui, deixa eu pensar aqui qual a ordem que... Na verdade, vamos fazer o seguinte, ó. Tá errado a ordem dos inputs aqui, dos textos, tá errado com o que a gente tem lá no XD, se eu não me engano. Categoria, marca, loja de venda, nome do produto. Vamos ver aqui. Categoria, marca, loja de venda, nome do produto. Não, tá certo, né? Tá certo. Preço anterior. Isso, tá correto. Eu que tô pensando coisa que não existe. Então, vamos aqui no input picker, né? Vamos estilizar ele, tá? Então, se eu abro a componente input picker, né? Que foi o que nós criamos nas aulas anteriores, aqui nós temos o label, né? Que seria onde está escrito aqui categoria, marca, loja de venda e o picker em si, tá? Então, a gente vai aplicar estilos neles, né? Nesses elementos. E aqui na pasta, né, no input picker, eu só tenho o arquivo index.tsx. Então, eu vou criar aqui um novo arquivo de styles.ts, né, para nós separarmos, né, o estilo da componente e manter tudo organizado. Então, que eu vou criar um const styles, né, uma variável. Essa variável recebe style sheet do próprio React Native, né, stylesheet.create. Então, vamos criar aí essa folha de estilos. E aqui no final eu vou dar um export default styles. Certo? Aqui na componente input picker, então, o texto, né, esse label, ele vai ter um estilo dele, né? Então aqui style vai receber styles e aqui ele já vai me sugerir para importar o styles que eu criei nessa mesma pasta, né? Nesse mesmo nível aqui do diretório. Eu vou chamar isso aqui de styles. Vou chamar de label mesmo. E aqui no arquivo de estilo, dentro do objeto, né, na folha de estilo, eu vou criar aqui a propriedade label, né, para ser aplicado nesse meu texto. Tá? E como que vai ser esse label? Né? Vamos olhar aqui no XD. O label, né, ele tá colorido e o texto tá em negrito, né? Se a gente dá uma olhada aqui em categoria, colorido, negrito e maiúsculo, né? Então a gente vai aplicar isso aí no nosso texto aqui do projeto, tá? Então aqui em label, vamos ver que na verdade o tamanho desse cara, font size 10, né? É bem menor na real. Vamos passar aqui um font size de 10, vai ficar pequeno, né? Olha lá, ficou muito pequeno. Sei lá, 14. 14 fica bom. Font size 14, o font weight, vou deixar ele negrito, né? Bold. O que mais? Ele tem que ficar maiúsculo, né? Então, aqui no React Native, a gente tem aqui a propriedade text transform, né? Para transformar esse texto para uppercase. Ou seja, uppercase vai ficar todas as letras, né, em maiúsculo. Lowercase tudo em minúsculo e o capitalize é a primeira letra sempre maiúsculo. Então, vamos deixar uppercase, olha lá, a categoria já ficou maiúsculo. E agora a gente tem que colorir, né? O color. E a cor, né, se você lembra aí das aulas anteriores, a gente fez toda a configuração de tema, né? A gente começou a pensar, né, o tema da forma que está sendo usado aqui, está de uma forma bem básica, tá? Mas a gente já tem todo um sistema de tema, né? Então, se eu digito aqui theme, ele já sugere aqui para ser importado, se a gente abre, tem um componente que decide qual tema vai retornar, dependendo, por exemplo, da configuração do dispositivo. Então, se o dispositivo está em Dark Mode, ele já retorna o objeto de tema Dark, né? Se está em Light, ele já retorna o objeto de tema Light, né? E esse objeto, né, é literalmente o objeto com os hexadecimais das cores. Tá? Então, nós já temos aqui configurado a cor primária, né, que é o roxo aqui da Mestres, tá certo? Então, aqui na cor do meu texto, né, vai ser theme, se a gente dá um ponto aqui, ó, theme.primary, né, a cor primária. E aí, se eu salvo, olha lá, categoria já ficou roxo, beleza? Então, é basicamente isso, né, o estilo para esse título.
é isso. Para essa componente em si, é isso, né? Para a componente picker, né? Na verdade, no picker em si, a gente pode passar mais estilos também. Aqui, ó, nós temos o text. Como que é a propriedade do picker? Deixa eu só confirmar aqui. Para mim, essa é style mesmo, né? Tô ficando louco. Style. Eu posso passar aqui, por exemplo, um color. Vamos brincar aqui de red. Opa, fiz errado. Color red. E aí a cor, né? O texto aqui que está sendo exibido aqui, né? No picker ficou vermelho, né? Então, se a gente vem aqui no XD, eu passei esse color red aqui só para a gente ver que eu consigo passar um estilo para o picker que vai ser aplicado nesse texto, né? Por isso a cor vermelha. No XD, a gente pode ver que a cor em si do placeholder, né? O texto que fica da opção que está marcada, né? Ele é cinza. Só que a gente meio que tem uma diferença aqui, porque o picker em si, a gente não está passando o placeholder para ele, né? Por que que eu não passei placeholder para esse picker? Porque eu já coloco um selected value, ele já vem com um valor, com uma opção pré-definida, tá? E isso é detalhe, né? Isso vai depender aí da regra de negócio do projeto que você está trabalhando. Ele pode vir, o select ele já pode vir selecionado, com opção selecionada ou não, né? Tudo depende. Nesse caso aqui, eu vou manter o simples, né? Então, como já está pronto aqui, ele já vem com opção selecionada, a gente não vai estar se preocupando em estilizar e passar placeholder, porque sempre que eu abrir esse formulário já vai ter uma opção, tá? E essas opções até, nossa, já não tá coerente com o formulário, né? Porque o formulário é de produto, mas as opções aqui tá JavaScript, Python, Java, mas não é o momento também da gente estar mexendo nisso agora, tá? A gente vai trabalhar com isso aí, definir de verdade essas opções, mas não agora, porque essa aula aqui é só de estilo, tá beleza? Então vamos deixar o input picker aí e vamos partir pro input text, né? Que são esses outros campos que estão sendo exibidos aí. E a estrutura dele é parecida, né? Ele tem o label e tem o input em si. Então a gente pode, muito bem, passar estilos para esse cara, para essa componente. E aí ele não tem o arquivo styles, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar aqui o styles do input picker e colar aqui no input text. Eu vou criar um arquivo aqui, styles.ts, e vou colar, né? Para a gente não perder tanto tempo, até porque, né, o próprio estilo do label, que foi o que a gente definiu que é a categoria, é o mesmo estilo para a marca, loja de venda, para essa outra componente, né? Muda a componente, mas o estilo do label é o mesmo. Então, no input text, né, o texto aqui vai ter um style, né? E aqui vai ser do styles e ele já vai sugerir aqui para importar o styles que eu acabei de criar, né, do arquivo que eu acabei de criar, o arquivo irmão aqui, styles.label, né? Fazendo isso aqui, salvando, olha lá, ó. Já mudou o título aqui de todos os nossos inputs, né? Então, muito bom isso aí, já vai simplificar bastante o nosso trabalho aqui. E além disso, o que a gente pode fazer? A gente pode estilizar o input em si, né? Que é onde eu digito o texto. A gente pode aplicar algumas coisas, até porque nesse caso aqui ele já tem placeholder, né? Só que o placeholder ele já está na cor correta, né? Já está na cor que esse cinza, né? Por padrão ele já vem com esse cinza, então a gente não vai precisar mexer na cor dele. É só mesmo na questão do tamanho da fonte. Então no meu text input aqui, eu posso passar um style para ele também, né? Que vai ser styles. Eu vou chamar isso aqui de input, né? Os estilos do input, tá? Então aqui na minha style sheet eu vou criar aqui o input para a gente estar passando propriedades para cá. Como, por exemplo, font size de 14 também. Aumentar um pouco. Ou vai ficar do mesmo tamanho? 16.
Isso, 16, né? Ficou um tamanho um pouco melhor aí. Além disso, vamos ver aqui no XD, pra gente ter uma noção melhor. Além disso, se a gente dá uma olhada mais a fundo aqui, ó, ele tem uma borda, né? Nas opções. Então a gente pode colocar essa borda também, tá? Então no input, vamos fazer no input aqui, né? Já que a gente já tá nele. No input, eu vou passar aqui um border color. Eu vou passar aqui por enquanto vermelho para destacar mais, né? E o border width de 1. E olha lá, a borda já apareceu. Ele deu uma bugada no visual, né? Nesses que, olha lá, voltou. Voltou, deu um bugzinho no visual aí, mas enfim, nós temos a borda ali. Essa borda ela tem um raio, né? Deixa eu olhar aqui, esse raio dessa borda é de quantos pixels? 4 pixels, né? Então vamos voltar aqui no VS Code, border width, border radius de 4 pixels. Ele vai arredondar ali, né? O que mais que a gente pode fazer? A gente pode dar um espaçamento, né? Porque o texto em si, ó, quando eu comecei a digitar, ele já digitou grudado na borda, né? E se a gente olha aqui no XD, tem um espaçamento, tá? Então eu posso passar aqui, por exemplo, um padding de, sei lá, 5 pixels. 5 pixels ficou bom. Ou mais. Não, vamos deixar assim, né? E com isso, na verdade, a gente pode fazer o seguinte. Esse espaçamento na horizontal ficou pouco. Na vertical ficou bom, mas na horizontal não. Então eu posso passar um padding horizontal de 10 e um padding vertical de 5. Isso, agora sim ficou melhor. Beleza? Tudo tranquilo? Então vamos prosseguir. Na verdade, aqui é a cor, né? A cor da borda. Vamos olhar ali no nosso arquivo de tema e vamos criar aqui. Na verdade, a gente tem que criar na interface, né? A interface que descreve o nosso tema. Então, eu vou criar aqui um border color, que é um string, né? Então, se eu volto aqui no meu objeto de tema light, ele já está dando erro porque está faltando a propriedade border color, né? É uma forma de eu usar o TypeScript para me forçar a criar objetos em uma certa estrutura. A cor dessa borda, eu vou pegar aqui no XD, é essa cor aqui, né? Esse hexadecimal. Então, vamos voltar lá no app e colar esse cara aqui, tá? Border color. Então, no arquivo de estilo, ao invés da border color ser red, né? Eu vou ter aqui um theme.border color. E aí a borda vai ficar com esse baixo contraste, né? Mas enfim, é o que a gente... a ideia é que ela tem esse baixo contraste mesmo, tá? Então, essa questão aqui da borda tá feita, né? E com isso, nosso formulário já tá com uma cara interessante, né? Só que com alguns problemas, né? Com alguns problemas. Qual que é o primeiro? A borda do scroll, né? Olha lá. Quando eu rolo a página, né? Essa borda do scroll, ela deveria estar totalmente na direita, né? E não com esse espaçamento. E por que tá com esse espaçamento, né? É por conta de, no meu formulário, né? No view aqui no container, ou seja, esse container branco, eu apliquei um padding nele. Então, por conta desse padding, ele empurrou também essa borda. Então, a forma de resolver isso é tirar o padding do container, desse meu container, né? Esse meu container branco. Eu vou tirar o padding dele, do formulário, né? E aplicar esse padding individualmente nos elementos, tá? Então, ao invés de eu aplicar aqui, ó, vamos lá. Esse padding de 30 aqui, eu vou tirar ele, tá? E aí as coisas vão voltar, vão se expandir para fora, né? E agora, no header, tá? No header, eu vou aplicar aqui, ó, por exemplo,
um padding horizontal de 30. Se eu faço isso, olha lá, ele já se ajustou, né? Na verdade, não seria nem um padding horizontal. A gente pode aplicar um padding... não, nesse... Eu posso aplicar o padding de 30 pixels no header, que... Lembra que a gente pegou o header e separou em um container, né? Tem esse estilo que eu estou aplicando aqui em uma view. Então, eu posso tirar esse margin bottom de 30 e deixar só o padding. E aí, ele voltou à posição que era antes, tá? Só que agora, se eu scrollo, eu dou scroll, olha lá, a borda, né, tá na direita. A borda aqui, o indicador do scroll. Beleza? Então, eu apliquei aqui no header e eu tenho que aplicar também no meu... vamos voltar aqui no formulário. No caso, eu teria que aplicar nos inputs, tá? Só que aplicar isso nos inputs não vai ficar legal, porque eu meio que vou estar quebrando, entre aspas, esse input, porque se eu for usar ele em outro lugar, ele vai estar com um padding de 30 pixels, um padding horizontal de 30 pixels. E eu não quero fazer isso, né? Não faz sentido a gente fazer isso. Então, nesse caso aqui, para resolver, a gente pode fazer o seguinte... eu tenho aqui uma scroll view, né? Que eu coloquei lá na aula passada para a gente conseguir fazer o scroll. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar o header da scroll view. Eu vou mover o header aqui para fora da scroll view, certo? Fazendo isso e salvando, agora quando eu rodo o scroll, o meu header ele fica sempre posicionado. Tá ok? E com isso, a gente consegue fazer o seguinte. Eu posso aplicar agora um estilo na minha scroll view. Tá ok? E se eu fizer isso, vou chamar esse style aqui de styles.scroll container. Se eu aplicar o padding nessa scroll view, a minha borda, a borda do scroll, como é padding, né, margem interna, a borda ela vai ficar no mesmo lugar. Ela vai ficar na direita. Então aí eu consigo resolver o meu problema. Então eu vou criar aqui um scroll container com padding horizontal, né, de 30. Se eu salvo, eu tenho que salvar também esse arquivo aqui, né, onde eu movi a scroll view, e olha lá, a margem foi aplicada, quando eu rolo o scroll, a borda, o indicador de scroll, né, tá na direita. Então, né, problema resolvido. E com isso aqui, nós temos que fazer mais algumas coisas, tá? Que é o quê? Preço e preço anterior. Se a gente olha aqui no XD, preço e preço anterior tá um ao lado do outro. Opa! Tá um ao lado do outro. Tá beleza? Então, para a gente fazer isso aqui, eu vou pegar preço e preço anterior e fazer como a gente fez no header, né? Vou criar um view, um container, né? E colocar esses dois inputs aqui dentro. Tá ok? Até então, não vai ter impacto visual. Por quê? Porque é só uma view, né? Não tem nada nela. E eu vou aplicar um estilo nessa view. Style aqui vai ser styles. Eu vou chamar esse style de horizontal container. Por que eu vou chamar disso? Que vai ser um estilo que só vai deixar as coisas na horizontal, né? Então vai ser só um flex direction row e talvez um justify content, tá? Então aqui no meu arquivo de styles eu vou criar aqui, ó, horizontal container flex direction row. Se eu salvo isso aqui, olha lá, o preço e o preço anterior já ficou um ao lado do outro. Eu poderia aplicar um justify content space between para ele deixar um espaçamento entre os dois campos, né? E aí também ficou ok. Beleza? O que mais? O que a gente tem que fazer aqui mais? A descrição, né? Vamos deixar a descrição por enquanto
para depois, porque o estoque também aqui, estoque e o texto unidades disponíveis também tá um ao lado do outro, tá? Então vamos arrumar ele aqui logo. Vou voltar aqui no formulário. Eu tenho aqui, né, estoque e o texto, né, unidades disponíveis. Então vou criar aqui a view. Essa view tem o styles horizontal container. E aqui eu vou pegar o input e o texto e mover para dentro. Certo? Com isso aqui, nesse caso aqui é um pouco diferente, né? Porque não é só alinhar. Eu tenho que colocar um ao lado do outro e alinhar eles na vertical. Vertical, isso. Eu confundo sempre vertical com horizontal. Mas eu tenho que alinhar na vertical. Então, aqui no estilo, no horizontal container, eu estou fazendo aqui um justify content, um flex direction, um justify content, e se a gente coloca aqui um align items center, ele vai alinhar, olha lá, o texto, unidades disponíveis, saiu do topo e veio aqui para o centro, tá? Na verdade, vamos ver aqui no XD, ele nem fica no centro, né? Ele fica na parte inferior. Opa, que ele fica no mesmo nível aqui, ó, do input, né? Então não é nem center aqui, é align items flex end, né? Que é na parte inferior. Aqui a gente já começa a ter uns probleminhas de layout, mas a gente consegue resolver, tá? Porque como que a gente vai resolver isso? Porque eu tenho que estilizar também o texto aqui, unidades disponíveis. Na verdade, vamos fazer o seguinte, eu vou tirar esse flex end, vou deixar o align item center para a gente aplicar esses estilos aqui em unidades disponíveis. Aqui, unidades disponíveis, eu vou criar um estilo para esse texto, né? Um estilo para esse texto para a gente aplicar lá trocar ele, né? Porque olhando lá no XD ele tá com um estilo diferente, né? O tamanho diferente e a cor. Então o text aqui, style, vai receber styles. Eu vou chamar isso de available units. E vou criar esse estilo também aqui na minha folha de estilos, tá? Esse texto, olhando aqui no XD, ele tem tamanho 10 e a cor dele é essa aqui, tá? A5, A5, A5. Eu acredito que é a mesma cor do texto secundário, ou se não for, é bem parecida. Então vamos olhar aqui no tema, na verdade, não, deixa eu só definir aqui o font size de 14, né? Porque 10 é pequeno. Acho que o 14 já é o que está se aplicando, né? Sei lá, 12, 10. Eu não salvei o arquivo? Não salvei o arquivo, agora sim. Unidades disponíveis ficou muito pequeno, né? Vamos vir aqui no estilo, deixar a font size aqui 14. Ficou ok. O que a cor, né? Vamos ver a cor aqui. Deixa eu abrir aqui no arquivo de tema light aqui. A gente pode passar para ele essa cor de descrição, né? Description, que é um cinza, né? Que é uma cor que não vai destoar muito do que a gente tem lá no XD, tá? Então, font size e o color vai ser theme.description. E lá o texto já ficou acinzentado, tá? O align items a gente pode voltar aqui para flex end, só que ele vai ficar muito abaixo, né? Então, para corrigir isso aí, eu vou vir no próprio texto e aplicar uma margem inferior de pouco, talvez uns 5 pixels, para ele subir um pouco, né? Um pouquinho mais, 10. Isso, para o texto subir um pouco e ficar alinhado com o input aqui de estoque. Tá certo? Então, com isso aqui, o formulário já está estilizado, né? Já está um pouco mais bonito.
E agora, se a gente volta aqui no XD, nós temos o botão, né? O botão adicionar produto. Que esse botão, a gente vai usar ele em outras ocasiões, tá? Então, isso aqui é o caso de a gente criar um componente também para o nosso botão. E quando eu falo de criar componente, é exatamente o que a gente fez nas aulas anteriores relacionado aos inputs, né? Que é um componente, ela tem uma estrutura interna e ela vai receber bastante parâmetros. No caso do botão, por enquanto, ele vai receber só, por exemplo, a cor do botão, o texto do botão e uma função que vai ser executada quando eu clicar nesse botão, tá? Basicamente, pensando aqui por cima, são essas 3 opções que a gente tem. Então, vamos fazer isso, tá? Eu vou tirar aqui o emulador por enquanto, para limpar um pouco aqui a nossa tela. E a gente já pode criar aqui em Components, né, a questão do botão. Como ele é um botão que vai ser reutilizável em toda a aplicação, eu vou criar na Components, na pasta Components, né, externa. Não é uma componente específica de uma tela, e sim, ela é geral no sistema. Então, aqui em Components, vou criar uma pasta, vou chamar isso aqui de Button. Button, já existe o botão do próprio React Native, né? Então eu posso chamar isso aqui de Custom Button. Já existe? Não acredito. Já existe um Custom Button. É de se preocupar. É de se preocupar, tá? Eu querendo recriar um componente. Mil desculpas. Mas, se já tem pronta, né? Se nós já fizemos em aulas anteriores, quem sou eu para reclamar? Tá? E olhando até melhor esse Custom Button, eu acredito que ele é o cara que nós estamos usando que nós usamos, né? Aqui nos botões ali de filtro, né? Da lista, que a gente trabalhou com os estilos, né? Agora eu tô lembrando, sim. Mil desculpas, tá, pessoal? Mas enfim, já que já tá pronto, né? Vamos usar. A vantagem da componente é essa, né? Então eu vou mencionar aqui, né? Custom Button. Ele recebe algumas propriedades, né? A obrigatória é o título, né? Então, title aqui vai ser adicionar produto. Vou salvar, ele vai aparecer ali o texto, né? E eu lembro que essa componente ela é extremamente extensível, então eu posso passar para ela o estilo que eu quero do container e o estilo que eu quero do texto que está dentro. Então a gente vai conseguir personalizar tudo aqui. E no OnPress eu já vou passar aqui, ó, no meu botão aqui de baixo, esse handle submit. Eu vou apagar esse botão de baixo. E para a gente conseguir, né? Agora o botão azul lá do React Native saiu, agora nós temos aqui só o Custom Button, tá? Então para ele, eu vou dar um Enter aqui para quebrar essa linha e ficar mais fácil de editar. Ele vai ter um título, vai ter um OnPress, aqui vai ter um Container Style e vai ter também um Text Style. Tá certo? Então, o Container Style desse botão vai ser o quê? Né? Vamos passar o estilo aqui em linha, tá? Depois a gente move lá para o arquivo de estilo. O container, eu vou fazer aqui o seguinte, eu vou fazer um padding de 10 pixels e o background color, a cor de fundo, né? Background color vai ser theme, o nosso tema, ponto primary, né? Porque esse botão ele é o botão roxo, né? E tá dando erro porque o text style aqui tá vazio. Eu vou passar aqui um objeto. O texto agora é o texto de dentro do botão, né? O texto eu vou passar só um color, a cor dele vai ser branco. Então eu vou escrever aqui white. E aí agora voltou, né? E olha lá, nós temos o botão, tá? Com o texto adicionar produto. E esse botão, ele tá com a cor de fundo, né? Do mesmo jeito que a gente definiu. Então, perfeito, né? Muito bom. Aqui agora é só detalhes, né? Que é o quê? A borda, né? O container, ele tem uma borda. A borda de quantos pixels? 10 pixels, né? O raio da borda. E o texto, ele é do tamanho 12, semi-bold, né?
que é um meio que negrito, branco, tá? Então vamos fazer isso, o branco ele já tá, né? Vamos voltar aqui. O border radius, né, do container aqui. São 10 pixels, né, para ele arredondar as bordas aqui do botão. O que mais? O texto em si, né, ele é branco. O texto do botão é branco com o font weight, né? Font weight é bold, né, negrito. Beleza? Agora, a gente tem um probleminha aqui que é o tamanho desse container, né? O container ele está se esticando, né? Ele está ocupando todo o espaço vazio. Mas eu posso passar aqui uma largura para ele, o edit. E essa largura eu posso passar, por exemplo, 50%. E fazendo dessa forma, vou colocar as aspas aqui. Opa, isso. 50%. A largura do o botão ele vai ocupar 50% do espaço aqui, do espaço em branco, né? Então, eu posso passar, por exemplo, 70%. Ele já ficou um pouco melhor. Só que a gente tem que fazer isso de uma forma um pouco diferente, tá? Que é basicamente o quê? O nosso botão ele vai ser da largura do texto que está dentro dele, né? Então, meio que eu não vou ter que me preocupar. É basicamente falar pro indicar, né, para esse container, para ele não ocupar todo o espaço vazio, tá? E como que eu faço isso? Nossa, mil desculpas, rapaziada. A webcam tava na frente do botão. Perdão pelo erro. Mas, enfim, eu acho que vocês não perderam tanto, assim, só ficaram com um pouquinho de ódio de mim, mas tudo bem, eu não tinha visto. Mas beleza, vamos lá, vamos voltar aqui, né? Esse container roxo, ele está ocupando, ele está esticando, né? Ocupando todo o espaço. Só que eu tenho que indicar para ele passar alguma propriedade para que ele entenda que ele não precisa ocupar todo o espaço, né? Porque, como eu falei no início, lá no início do curso, as componentes em si aqui no React Native, elas têm o comportamento de serem flexíveis já por padrão, né? Então, basicamente, meio que diferente do web, né? Aqui já no React Native, basicamente tudo tá com flex 1. Então, tá tudo sempre se esticando e tentando ocupar, se ajustar ali no espaço em branco. E nesse caso aqui, nesse container do botão, tem uma propriedade aqui interessante que é o align self. Ou seja, é uma propriedade que diz pro container em si, ou seja, esse container style, se a gente volta ali, ou se a gente entra dentro do botão, né? Container style está aplicando no touchable path em si, que é o botão, né? Então, esse align self vai falar pro botão em si como que ele vai se alinhar, né? Onde ele vai se alinhar. Então, se a gente ver as opções, nós temos, por exemplo, flex start. Tá, se eu passo esse salvo, o botão em si ele vai se alinhar no início do flex, né, do container flexível, que nesse caso ele se inicia na esquerda, tá? Então, se eu passo aqui esse align self, ao invés de flex start, eu passo center, o botão vai se alinhar ao centro e vai obedecer, tipo, ele não vai se esticar, né? Ele vai se alinhar ao centro e vai parar de esticar porque não tem mais essa propriedade quando eu defini que esse align self, né? Ele meio que passa a respeitar esse alinhamento e ele respeita o conteúdo deste container, né? Como o conteúdo é esse meu texto, então o botão vai ficar da largura do texto, né? Esse espaçamento que está tendo aqui é por causa desse padding que eu dei, tá beleza? Então, dessa forma aqui, nós já temos um botão, né? O botão está estilizado, já se alinhou ao centro. Agora, se eu venho aqui no XD para dar uma olhada, é só dar um espaçamento nele, né? Ao topo aqui. Opa, deixa eu voltar.
Então, no botão, eu vou fazer aqui uma margem top de, sei lá, 20 pixels, para ele se distanciar um pouco do final do formulário. E outra coisa, né? O formulário em si, ou seja, o input, né? O text input, porque o select ele já está com espaçamento bom, mas se eu venho aqui no input text, ele está todo em volta de um view, né? Então eu posso aplicar um estilo nessa view para aplicar uma margem inferior, para me espaçar um pouco esses inputs um do outro, né? Tá muito grudado um no outro. Então, essa view aqui do meu input text, eu vou passar um style para ela. Eu vou dar aqui um styles.container, né? É o container aqui do meu input. Eu vou criar ele aqui no início, né? Eu vou passar aqui nele um margem bottom de, sei lá, 5 pixels. Só para dar uma distanciada, né? Entre cada linha aqui, entre cada input. Talvez 10. 10 acho que fica muito. Não, ficou bom. Beleza? Então, com isso aqui, deu esse espaçamento. Agora, o botão em si, né, que ele não está com espaçamento nenhum em referente ao formulário. Então, vamos vir aqui no botão, que seria aqui no formulário, aqui, né, no container style. Ao invés de margem top, eu vou passar uma margem vertical para aplicar essa margem em cima e embaixo, né? E aí eu consigo rolar todo o formulário para baixo e existe, né, esse espaçamento aqui entre o botão e o final do formulário. Beleza? Então, com isso aqui agora é só mover esses estilos aqui desse meu botão para o arquivo de styles e nós estamos finalizados, tá? Então, deixa eu chamar aqui um de button container, o estilo, né, para o container do botão e button text. Eu vou precisar de uma vírgula ali e agora eu só vou mover o estilo, né? Esse cara aqui do container, eu vou colar aqui em button container e o estilo aqui do texto eu vou colar aqui em button text. E agora é só mencionar, né? Container style vai ser styles.button container. E o text style vai ser styles.button text. Salvando aqui. O estilo não foi porque eu não salvei aqui no arquivo de styles. Salvando, olha lá, o botão estilizado da mesma forma que estava antes. Beleza? Então, para essa aula, é isso, tá? Nós vamos ficar por aqui. Conseguimos, né, estilizar aqui tudo. Ficou bem parecido com o XD, ficou bem legal. Gostei bastante aqui desse resultado. E nas próximas aulas, a gente vai prosseguir aí com a funcionalidade do formulário, com a comunicação com o back-end, né, a busca de dados, enfim. A gente vai trabalhar com a listagem ainda desses dados. Então, tem bastante coisa aí para a gente estar explorando, bastante coisa para a gente estar descobrindo, tá certo? Então, para essa aula é isso. Eu espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida, pode deixar um comentário logo abaixo. E é isso aí. Muito obrigado e até a próxima.